Toda mudança de hábito na vida de um bebê é seguida por uma série de descobertas, motivo de festa e alegria para as mamães. Uma das mais preciosas é a dos sabores, que se inicia com a introdução da papinha e que se renova quando o bebê passa para a comida consumida na casa onde vive. Para esclarecer como é que essa transição saborosa acontece, o Show de Bebê recebe a nutróloga Liliane Opperman para dar algumas das dicas mais deliciosas para a mamãe. Olá, doutora Liliane. Tudo bem, Joana? Tudo bem, muito obrigada pela sua presença. É um grande prazer estar aqui, poder contribuir. Afinal, eu tenho 3 filhas. Ah, então já passou por isso várias vezes. É, nada como passar, porque uma coisa é quando a gente é simplesmente a médica orientando aquela mãe a fazer uma coisa, e outra quando a gente vivencia toda essa arte de ensinar a comer. E olha que eu tô com 2 pequenininhas, uma de 2 e uma de 10 meses nessa transição, que é o que a gente vai falar hoje. É verdade. Cada criança tem um jeito diferente, né? São os seus próprios gostos também. E como é que a gente faz essa transição? A gente precisa entender, você falou uma coisa importante que é a diferença. Cada uma prefere um sabor, um volume, um horário, cada um tem o seu jeitinho, o tempo, e a gente tem que respeitar. Não tem aquele, qual seria o tempo ideal para a criança, qual seria o volume ideal, não. É isso, é ela quem nos vai ensinar, e com o tempo a gente vai aprender a respeitar. Então, o primeiro alimento da criança realmente é o leite materno. É o leite materno, é um alimento tanto para a criança como para o lado afetivo da mãe, né? A gente também se alimenta daquilo, que é uma troca maravilhosa. E aos 6 meses, com o término da alimentação materna exclusiva, a gente entra também com os outros alimentos, iniciando com a papinha de frutas, né? Aos 6 meses é a primeira papinha que tem que ser introduzida. Aí no 7º mês, a primeira papinha de sal, que a gente chama do almocinho, né? E mais um suco de fruta. No 8º já vem a janta, então a criança passa a ter 2 papinhas de sal, uma de fruta. E aí, quando do 9º até o 11º mês, é quando ela vai praticamente comer quase que nem todos os adultos, todas as pessoas da casa. Porque aí já vai ter também os dentinhos, né? Exatamente, é isso aí. E a papinha de fruta é só a frutinha amassada, raspada, ou a gente coloca mais alguma coisa? Inicialmente, não, mel não. Antes de 1 ano não se deve por conta do risco do botulismo. Mas inicialmente, a papinha tem que ser bem amassadinha, né? Até o 6º mês é só o leite materno. Então, para a criança não engasgar, e aos pouquinhos vai aumentando a consistência. Então, do amassadinha ela passa para o raspadinha, ou micro pedacinhos, ou dá a fruta para a criança na mão e deixa a criança se lambuzar. E se ela engasgar, a gente pode fazer suco da fruta e dar na mamadeira? É importante fazer suco, mas não pode virar uma rotina. Ela tem que perceber essa consistência. É importante a mastigação, a deglutição, o contato do alimento com o palato, que aí no suco ele vai ser como era o leite, então não vai ter esse aprendizado todo. Então, ocasionalmente dá um pouquinho de suco após uma refeição de sal, nunca durante, tá? O ideal é você dar o suco depois, que nós adultos temos mania, né, de estar comendo uma garfada. A gente bebe e come ao mesmo tempo, o ideal é que não se faça isso. Porque aí a criança ela pode se satisfazer antes de chegar na metade da papinha por conta do suco. Então, dá um pouquinho de suco depois, sem problema algum, mas depois. E quando a gente passa para a papinha de sal, a gente mistura já um legume com o outro, é importante apresentar um legume de cada vez? Olha, outro ponto muito importante isso, porque às vezes as mães fazem aquela papinha que tem, sei lá, 5 tipos de verduras diferentes, e a criança não sabe qual é o gosto da mandioquinha, qual é o gosto da cenoura. Então, misturar 2 vegetais no máximo, tudo bem. Né? Mesmo as papinhas de fruta, misturar no máximo 2 frutas na de fruta, mas o ideal é deixar ela perceber, o paladar dela perceber cada alimento por si só. É importante para a criança também fazer pelo menos uma das 2 refeições junto com os pais, junto com os adultos, observando como eles comem. Importante a mãe ou a cuidadora, na hora de dar a papinha, estar do lado, não na frente da criança, do lado, porque este movimento é um movimento que ela vai aprender a fazer. Então, se você vem com a papinha de frente, às vezes, né, questão até do dentinho, a gengiva já vai estar doloridinha, porque vai vir o dente, encosta a colher, colheres macias, arredondadas, prestar atenção no tamaninho da boca da criança, não vir com uma colherona, né? Então tem tudo isso. Algumas colheres de plástico, às vezes a mãe leva a criança no restaurante, eles oferecem
e vem um pouquinho de laceração da colher. Então, ter a sua colherzinha. E a gente vê, às vezes, eles fazendo umas carinhas assim que parece que comeu e não gostou. Mas é importante a gente insistir, não é isso? Tem muita mãe que desiste fácil, né? Tipo, eu dei uma mão, ela odiou. Ela teve, assim, até arrepio, então não dei mais, porque tadinha, eu não vou dar isso pra ela, vou traumatizar. Não. Pra gente dizer que uma criança não gosta de um determinado alimento, a gente tem que ter insistido, ou a gente sempre fala em expor, deixar a criança exposta ao alimento de 8 a 10 vezes. Às vezes ela faz aquela cara porque ela não está acostumada com o sabor, né? Ela está conhecendo. Tudo que é novo agora é diferente, né? E comer é um aprendizado, todo aprendizado requer tempo, requer paciência por parte da mãe, da cuidadora ou da mesma criança. Então não adianta, sabe, querer forçar as coisas, não, desistir fácil. A gente pode apresentar de uma forma diferente, né? Isso, dei uma mão formosa, não gostou? Dá o papaya que é mais docinho. Dei o papaya, não gostou? Mistura com um pouquinho de iogurte, que às vezes é algo que ela gosta mais. E aí, aos poucos, ela vai se familiarizando com esse sabor. E é importante que a gente faça isso em dias seguidos ou dar um tempinho? Olha, uma coisa legal é você colocar a cada 2 dias um alimento novo. Então, hoje você introduziu a maçã, amanhã vai ser maçã de novo, depois de amanhã vai ser a pera. E dali a 2 dias você vai dar uma melancia, né? Cuidado muito com as sementes, a gente tem que olhar os alimentos que vai dar para a criança. Se for um peixe, tirar os espinhos. Se for frutas com semente, tirar, né? A goiaba, às vezes as mães falam, não posso dar goiaba, né? Porque a polpa já tem semente. Pode. Você retira aquela parte dela que tem as sementinhas e dá aquela que fica mais próximo da casca, que é mais polpa. Legal. E doutora, existe assim alguma restrição alimentar? Por exemplo, a gente descobre a partir de que idade que a criança tem uma determinada alergia ou intolerância? Olha, desde que se começa a introduzir o alimento, tem que ficar esperto a assistir às intolerâncias, né? E alergias alimentares. Qual que é a diferença de intolerância e alergia? A alergia está relacionada à exposição àquele alimento, não somente à quantidade do alimento. Já a intolerância seria, por exemplo, a falta de uma enzima, de uma substância do organismo para digerir aquele alimento, então ele é dose dependente. Então, quanto mais você, por exemplo, a criança alérgica à lactose, quanto mais leite, certo? Mais o grau de intolerância, quanto menos, mas alergia não. Alergia é um pouquinho que você colocar e a criança já vai manifestar alguma reação alérgica. Isso deve ser comentado com o pediatra, desde sempre. A mãe tem sempre que associar com tudo, desde fatores alergênicos do meio ambiente, ácaro, poeira domiciliar, até aquilo que a criança está alimentando. Ou mesmo produtos de limpeza, né? Mães compram roupas e uma coisa que eu sempre falo, comprou a roupinha nova, linda, não vou lavar, que lavar desbota. Lava a roupa para depois poder usar na criança. Algumas roupas têm corantes, né? Ficou muito tempo exposta à poeira. Então, antes de colocar na criança, deixa a roupa limpinha, passadinha, para depois poder colocar. Então, ficar de olho em tudo aquilo que é fator ambiental, desde o que se come ao ambiente. E a reação é diferente também da intolerância e da alergia, né? Qual é a diferença? O que acontece? A criança fica empolada ou é na hora da evacuação que apresenta? Geralmente, as intolerâncias costumam acontecer com diarreia. Ou mesmo vômito, ou mesmo a dor abdominal, a criança ficar enjoadinha. Então, ficar esperto com esses sinais. Tem que ficar esperto, né? Existe um tempo específico para a gente dar o alimento para a criança? Quanto tempo, assim, que ela pode ficar sentadinha comendo? Tem mãe que chega a falar que fica 1 hora. E isso o alimento já foi esquentado umas 3 vezes, né? Em 20 a 30 minutos no máximo. Se a criança não comeu, não tem por que insistir. E escamotear o legume dentro do feijão? O que a senhora acha disso? Não, eu acho que inicialmente para a criança ter a exposição ao alimento não pode, né? Mas uma vez que não foi aceito e é algo importante, né? A beterraba ela é importante, talvez junto com o feijão ela coma. Mas se você perceber que ela com o feijão não come nem o feijão, não é uma boa. É melhor tirar e substituir por outra coisa. Exatamente. E assim, crianças que são de família vegetariana, por exemplo? Esse é um ponto, olha, isso mereceria até uma pauta única. Só sobre isso. Porque existe todo um lado religioso, cultural, toda alimentação vegetariana que ela tem um acompanhamento profissional,
Aí tem que ter os tipos, ver quais são tipos, né, de vegetarianismo. Tem alguns que não comem nada animal. Esse é o mais grave. É o mais difícil, que a gente vai ter que apelar para suplemento, não tem jeito. Até porque alguns nutrientes só se encontram no reino animal. Mas se for aquela ovo-lacto vegetariana, a gente já está ali falando, já dando para se entender. Vai ter o ovinho, mas eu acho que a criança, ela tem o direito de escolher o que ela quer. Igual religião, né? Você não pode impor uma religião, mas você pode mostrar. Essa idade, você tem o direito de ter a sua alimentação, a sua crença. Mas se existe que tais alimentos são ótimos para essa criança, dê para ela. A hora que ela crescer, você vai dar toda a sua filosofia e ela opta. Tá certo. Mas então, doutora, a gente estava falando sobre um assunto importante também, né? Que são famílias vegetarianas, né? Que desde pequenininha já começa a introduzir esse tipo de filosofia para a criança. Você acha que é meio restritivo, então? É bastante, porque a criança, uma coisa é um adulto resolver, vou ser vegetariano. Ele já cresceu, ok? Ele já completou todo o seu desenvolvimento e crescimento. Então, por mais que ele tenha algum tipo de deficiência por conta dessa alimentação, não vai ter uma repercussão tão negativa quanto a essa criança em pleno desenvolvimento e crescimento. Então, nessa faixa etária, pelo amor de Deus, evite vir com filosofias, vamos fazer aquilo que é preconizado pela Sociedade de Pediatria, pela nutrologia, quais são os alimentos, qual a pirâmide alimentar, as proteínas, inclusive animais. Alguns vegetarianos pregam que você consegue com proteínas vegetais, dá de tudo para a criança, mas eu acho muito arriscado. Já é arriscado na forma habitual, né? Que a gente não existe uma receita do que seria o ideal para a criança, qual que é a perfeição. A gente tem que acompanhar com peso. Porque não tem como suplementar essa carência para quando a criança é pequena, porque ela vai tomar cápsula. É que qualquer carência para essa criança vai ter uma repercussão muito grande. E é uma fase que a gente não pode brincar com experimentos, né? Então, fazer direitinho aquilo que o pediatra indicou, que o nutrólogo indicou, dar os alimentos, mesmo que você não coma, mesmo que você não prepare, compre pronto, mesmo que você não veja, peça a alguém, porque às vezes a pessoa, o vegetariano muito, né, aquela coisa, ele não quer, ele se incomoda de ver o alimento animal sendo dado, o leite sendo dado, então é muito complicado. Então, nesse caso, peça para alguém dar para a criança, né? E assim, de 3 vezes por semana, mais ou menos, já seria o suficiente para ter uma proteína animal? Ou você acha que todo dia tem que ter no almoço e no jantar? Lembrando que a criança muitas vezes recusa, não tem aquela alimentação tão... Por exemplo, o adulto, ele tem aquele prato que ele faz todos os dias e é mais ou menos igual. A criança tem dia que ela vai comer mais, tem dia que ela vai comer menos. Então, não tem essa frequência que a gente pode dizer 3 vezes na semana, 2 vezes. E isso é muito individual. Uma coisa é uma criança que está até acima do peso e estatura, e a gente dizer quantas vezes. Outra coisa é aquela que já está abaixo, né, que foi às vezes uma criança prematura. Então, essa questão do quantas vezes varia de caso a caso, é muito individual. Então realmente tem que levar no pediatra, ou mesmo no nutrólogo, nutricionista, para orientar, né? E cada caso é um caso realmente, cada dependendo caso da é um criança. Caso. E teria alguma dica, assim, para apresentar o alimento novo, para fazer com que isso seja um momento mais lúdico, mais divertido para a criança? A primeira coisa, que não é nada lúdica, é deixar a criança com fome. E aí aquilo que vai ser lúdico fica até mais interessante, né? Você dar uma comida, fazer um prato, enfim, com carinha, né? Usar o tomate para fazer o narizinho. Vamos experimentar o narizinho do palhaço, né? Vamos experimentar o chapéuzinho de macarrão. Então, são coisas que a gente pode ir colocando e fazer daquele momento algo... Ai, a criança já fica na expectativa. O que a mamãe vai me trazer amanhã? Ou o que alguém vai me dar? Que figura que eu vou encontrar amanhã no meu pratinho? Ah, legal. São coisas legais. E sempre também com esse momento, já que é uma criação de vínculo também, né? Entre mãe e filho, a gente pode aproveitar também e assistir o quadro Mãe e Filho. Enquanto a gente estava assistindo Mãe e Filho, as crianças sentiram também, foi o cheirinho da comida aqui, né, doutora? Olha, e assim, não é só o cheirinho, a aparência tá muito linda, né? É o palhacinho, aqui tem um outro lá, quando a gente usou o ovinho para fazer o olho. Eu acho que isso chamou a atenção delas, né? Quais são as opções que você acha mais bacana para esse início? Olha, no início, até tá vendo aquela que tem a mandioquinha?
Porque a mandioquinha é uma papinha. Aí você vai até manter ainda a papinha que a criança já vinha utilizando, só que aí você vai colocar uma carne moída, um arrozinho já também tudo separado. A carninha ali já tem a cenoura. Você me perguntou se pode embutir? Pode e deve. E aí o brócolis. Só que aí a criança, ela vai ter que comer cada coisa separada. Ela experimentando. Né? Às vezes ela até não gosta muito do brócolis, mas se você misturar tudo, ela não vai comer tudo porque ela não gostou. Né? E tem criança que, sim, que acha que é enfeite. Por exemplo, a gente olha aqui o cabelinho. O cabelo não foi feito para comer, certo? Verdade, Cabelo, às vezes a criança põe o cabelo na boca, a mãe fala, não, não pode. Mas tem que explicar que esse pode comer. Agora, esse tá bem colorido, o macarrão tá colorido. Tem mãe que fala assim, esse prato tá colorido. Você gosta de qual? Conta pra tia. Esse que você gosta? Você já comeu o ovinho? Ovinho de codorna pequenininho? Vamos ver se você gosta mesmo? Qual que você acha que você vai gostar, Aninha? Vamos ver se ela vai gostar desse. A Aninha também ela gostou do palhacinho. Do macarrão. Você gosta do macarrão? Você come muito macarrão? Você gosta de qual? Galinha também. O macarrão? Você quer o macarrão? Quer ou quer o ovinho? Pai, pega. Ó, mostra A pra Aninha tia. também Você quer. vai pegar o garfinho. Essa idade já pode pegar o garfinho, né? E aí você vai pegar qual que você quer comer. Olha! Muito bom, muito deixa bem. comer com a mão, já foi lavadinha, certo? E você, qual que você quer? Pega ali com a colherzinha. Tem com uma a colherzinha colherinha, ali, isso. ó. Deixa eu te ajudar aqui, que o macarrão tá meio grudadinho. Vê se esse é o macarrão que você gosta, é? É? E o cabelinho do palhaço? Aqui o que a gente tem, doutora? A gente tem uma... Aí é um maxi canapé, na verdade, que é um sanduíche sem a parte de cima, né? Então a tem gente colocou o pão. o pão, peito de peru, queijo branco. Deixa eu me aproximar aqui para mostrar pro pessoal. Ok? Aqui azeitona para fazer o olhinho, um tomate para fazer a boquinha, cenoura sendo o nariz. Agora, voltando ao assunto do prato colorido. Tem mãe que não põe salada e fala que faz um prato colorido, a gente vai descobrir que é um macarrão que é colorido, né? Aí não pode. Aí não vale. É verdade. Aqui a gente tem os grupos alimentares bem representados. Bem representados. Por exemplo, aqui nesse prato, então a gente tem a leguminosa, né, o feijão, a proteína, a carne, o carboidrato, o arroz. Proteína, além da carne, a gente tem também esse ovinho de codorna. Aí, como legumes, temos cenouras, um pouquinho de hortaliças, alface, tomate, um grão de bico e mandioquinha no formato de estrela. Olha que interessante. Ficou legal, né? Uma estrelinha. E olha que lindo que ficou. A roupinha dele é a carninha, o cabelinho a cenoura, ok? Fica bem interessante, bem atrativo E aí às para as vezes até crianças. montar o prato também com a ajuda da criança, né? Na hora de montar o Pode, mas se prato. perceber que ela monta e come, aí é uma coisa que vale a pena, porque senão ela começa só a brincar com a comida, sim. aquilo vira brinquedo e não tem a função de alimento. É verdade. Então, se a criança interage com a comida e vai se alimentando, ótimo, vamos montar várias coisas aqui. Mas no final elas têm que sumir, né? Elas não podem ficar aí, só que o brinquedo você guarda. A comida você esconde. Aonde? Vamos esconder, vamos pôr na boquinha, vamos esconder a comida. Não é assim? Verdade. E tem algum grupo alimentar, algum alimento específico que a gente deve esperar um pouquinho para apresentar? Olha, mel tem que ser acima de 1 ano, com certeza. Os alimentos que têm muita semente, por exemplo, alguns tipos de uva, a própria goiaba, que eu falei que a polpa, a parte de fora da casca dá para comer, mas a parte de dentro não. E ver as preferências individuais. O importante é ficar pequenininho. Peixe, olhar muito se não tem, né, os espinhozinhos. Alguns peixes têm menos espinho, dá preferência para esses que já tem menos mesmo e ver o que a criança gosta. E quando é aquele peixe enlatado, atum em lata, ou a sardinha em lata, tem problema? Não tem problema, tem que, claro, procurar comprar uma marca boa e olhar sempre a data de validade, ver se a lata não está abaulada, essas coisas na hora de abrir e limpar a lata, né, porque às vezes a lata está suja, você vem abrindo o caldinho, vai cobrindo a tampa e volta para dentro. Como é um alimento que vai ser consumido cru, esse abre, né, da lata que vem o caldo e volta, não é nada higiênico. Para fazer, por exemplo, esse tipo de maxi canapé que a gente fez, a gente poderia ter utilizado também, debaixo do pão, o peito, ou o peito de peru, no caso, ou o atum. Cani. O cani é bem coloridinho, né? Ele parece algo do estojo da criança da escola, né? Ele é toda uma borrachinha. Dá para montar altos pratinhos. E é bem saudável também, tem pouco sal.
Aqui a gente falou da azeitona, né? Azeitona lá no olhinho. A azeitona Como- também não tem restrição para criança. É uma coisa muito importante para criança é não dar nada muito salgado, muito temperado. Por Então, quê? mesmo a comidinha com menos sal do que o de costume. Isso. E usar o que? A própria azeitona para temperar. Então, se por exemplo, nessa alface que ela gostou do ovinho, a gente colocar os pedacinhos de azeitona, em vez de colocar sal no ovo, é uma opção dela experimentar a azeitona e não estragar o paladar. Porque senão depois tudo vai ficar sem sal. Ah, é verdade. Isso vale pro adulto também. Também, né? E os doces? E a hora da sobremesa? Pode o doce? Que tipo de doce é melhor? A questão do doce, veja, às vezes a mãe, ela fala assim, eu não posso dar doce pro meu filho, e come na frente. E come lá uma caixa de chocolate, né? Come sorvete, coloca aquelas caldas. A melhor sobremesa para criança é fruta, salada de frutas, gelatina. Claro, vai ter um pudim de vez em quando, mas aquilo não pode virar uma rotina. Não pode, por quê? Por conta do mesmo jeito que o sal estraga o paladar e tudo fica sem sal, o doce estraga o paladar e tudo fica sem sabor. Então a fruta vai ficar sem graça, né? Os alimentos in natura vão ficar sem graça. Então tem que ser assim, exceção mesmo, é na festinha, é fim de semana. Mesmo as bolachas recheadas, né? Não, bolacha recheada não é uma boa. O ideal é você dar os carboidratos integrais, dá cereal para criança, coloca uma granola no iogurte, né? Além de oferecer fibras, também é docinho, também é gostoso, né? Vai fazer diferença naquela refeição. E aquele docinho de abóbora, pode esse tipo de doce? Entre os doces, né? Um pudim de leite condensado e um doce de abóbora em calda, uma laranja em calda, um figo. É claro que os de fruta são melhor, mas entre a fruta em calda e a fruta in natura, a Melhor fruta in natura. fruta. Com certeza. Ai, que bom. E aí, qual que vocês gostaram mais dessas comidinhas aqui? Qual que você Mostra gostou pra mais? tia, qual que você achou mais bonito? Qual que você ficou com vontade? Esse, e você achou esse. E você, qual que você gostou mais? Eu Você mesma. gostei dele. Olha, Gostou esse desse? prato me surpreendeu, viu? O favorito aqui, o Esse campeão. me surpreendeu. Meu Ai. favorito. É bom pra gente aprender, né? É verdade. Do mesmo jeito que a gente tem muito a ensinar com as crianças, a gente tem muito a aprender com elas. É verdade. E a quantidade do prato? Tem uma porção específica? Tem aquela do tamanho do punho da criança? Tem isso? Não, eu acho que você pode, por exemplo, colocar. Né, eu gosto de exemplificar nesse aqui, que ele ficou bem completinho, apesar delas não terem escolhido. Então aqui tem 3 colheres de arroz. Poderia ser ficar entre 2 e 3. Aqui tem 2 colheres de feijão, ok. Aqui tem 2 colheres bem cheias de carne com cenoura. Como tá com cenoura, estão 2 bem cheias. Se fosse só a carne, poderia ser uma, né, colher da panela. E os vegetais, livre demanda. Deixar para enfeitar ou A fazer partir de que idade um pratinho desse? um ano. Já come tudo? 11 meses, comemos. já come tudo. E é importante também deixar a criança se sujar um pouquinho, tudo bem, se cai um pouquinho pra Olha, elas fora. estão muito lindas. Eu só tô pensando assim que a mãe deve estar falando, nossa, essa sainha, né, a blusinha meia tão bonitinha. Pra deixar pra colocar pra comer, põe aquele pijaminha velho, né? Solta aquela fruta que suja tudo, depois lava. O importante é o que vai ficar pra sempre marcado pra elas como uma alimentação saudável. É verdade. Refletindo nas escolhas futuras, na saúde delas. Isso sim vai fazer diferença. É verdade. E alimentos com corante, às vezes iogurte ou uma gelatina, existe alguma restrição? Existe. Claro que hoje ainda você tem a preferência de ir ao supermercado comprar produtos com corantes naturais ou isento de corantes. Você pode, por exemplo, pegar uma gelatina incolor e fazer uma papa de fruta com um pouco de iogurte, usando essa gelatina para deixar durinho. Então a gelatina vai ter sido incolor, a gente vai ter uma gelatina natural. Ó, anota a receita, é morango, o iogurte natural e a gelatina incolor. Ah, que Faz ótimo. tudo, né? A gelatina tem que ser dissolvida um pouquinho de água quente, bate no liquidificador e coloca para endurecer. Tá aí uma sobremesa sensacional. Deliciosa. Né? Me deu até vontade. Acho que isso vale para os adultos também. Valeu a dica, viu, doutora? A gente hoje vai ficando por aqui. Espero você no próximo Show de Bebê. Até lá. Agora vamos comer, né?